Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, queria convidá-los para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, e vamos ler o versículo 21 ao versículo 28. E nós vamos estar falando sobre um clamor que resultou e o tipo de clamor que resulta quando há necessidade e passamos por algumas situações que precisamos de uma resposta. Então Deus tem um projeto para nossas vidas e nós aprendemos a partir desse texto que existe algo a mais além do clamar que faz a diferença. Então, Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28, eu convido os irmãos para lermos, e diz assim: E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Meus amados irmãos, eu vou tentar, dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração, transmitir este pensamento a respeito deste clamor, e eu coloquei aqui como tema o clamor que resulta. Porque existem muitos clamores, e às vezes a dificuldade que nem tudo é respondido, e não há resposta para tudo dentro daquilo que as pessoas pensam. Mas quando nós nos aproximamos de Deus e buscamos o auxílio e o socorro de Deus, a Bíblia diz que Deus ouve e responde às nossas orações. E há o clamor que se faz diante de Deus, Deus ouve. Nós ficamos assim um pouco, às vezes, até um pouco preocupados de falar algumas coisas a respeito da palavra de Deus, porque as pessoas pensam: olha, está passando agora num seriado na televisão a respeito dos 10 mandamentos, e as pessoas dizem: olha, vamos falar sobre os 10 mandamentos. Ouça, um dia, diz a palavra de Deus, a televisão põe lá, inventa muitas coisas, cria uma ficção também em relação a isso, põe melodia nos enredos do filme, acrescenta, diminui. Isso é problema dos cineastas e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o povo de Israel estava num tempo muito aflito, passando um sofrimento muito grande, e diz o Senhor que ouviu o clamor do seu povo e desceu para socorrê-lo. E é isso que Deus faz, Deus ouve o clamor. Então, nessa noite, você que está aqui, você que nos assiste através da internet, se você tem algo que precisa de uma resposta de Deus, precisa de colocar diante do Senhor, sabe que Deus está atento ao seu clamor. Deus ouve o nosso clamor. Deus responde ao nosso clamor também. Nessa passagem bíblica, nós vemos o clamor que resulta. Ele deve ser acompanhado com adoração, humildade e, sobretudo, fé. O problema do pedir e não receber é porque esse pedir e não receber, às vezes, não está acompanhado da fé, não está acompanhado da adoração e não está acompanhado de humildade. É necessário que quem se aproxima de Deus, primeiramente, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Então precisa fazer isso com o coração, com interesse de coração. Não é apenas fazer um pedido, não é apenas clamar, não é apenas chegar diante de Deus como se Deus fosse uma entidade qualquer, que as pessoas pudessem chegar lá a hora que quisesse e como quisesse, falava com ela e pronto, e descartava. Deus é Deus, e os seus adoradores precisam adorar em espírito e em verdade. Ou seja, há necessidade de haver no coração compromisso com Deus, um relacionamento com Deus. Essa mulher dessa passagem, ela deixa-nos uma grande lição de fé
ao enfrentar um terrível momento da sua vida como mãe, que era o caso da sua filha estar endemoniada. E na sua trajetória de sofrimento, ela vai ter um encontro com Jesus. E ela foi ao endereço certo. Mas a sua necessidade, o seu problema, nós vamos ver que ele foi resolvido, mas ele teve obstáculos. Essa mulher enfrentou situações, enfrentou dificuldades para alcançar a resposta do que ela tanto precisava. Mas ela comportou-se e deu-nos um exemplo de que é necessário haver humildade quando se pede as coisas a Deus. É necessário ter a adoração diante de adorá-lo, porque ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, mas, sobretudo, é necessário que a pessoa tenha fé nele, confie nele, creia nele, que creia que ele pode, de fato, fazer. E aquilo que sobressair a essa situação, a fé, a confiança em Deus, vai dar condições da pessoa manter-se fiel em buscar, em alcançar o seu objetivo. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Primeiro, essa mulher precisava da misericórdia de Deus e da compaixão de Deus. E ela, mesmo sendo uma estrangeira, não pertencia dentro da cultura ou ao povo de Deus, mas ela precisava da misericórdia de Deus, precisava da compaixão de Deus, e ela foi buscar. E quando ela diz a palavra de Deus que quando ela vai clamar ao Senhor, ela vai buscar essa ajuda, houve algumas dificuldades, alguns problemas ela enfrentou para alcançar a resposta à sua oração, no caso, o seu clamor, ao seu pedido de ajuda. Uma delas, a primeira, é que quando ela se aproxima de Jesus para pedir socorro, pedir auxílio, para contar com a misericórdia de Deus, o Senhor Jesus parece ignorar o clamor dessa mulher. E a Bíblia diz que ele ficou em silêncio. E imagina os irmãos, que eu sei que muitos de nós já teve situações que precisavam de uma resposta, precisavam apenas de uma palavra, uma resposta assim para nos dar tranquilidade, e quando nós ficamos, não temos resposta, ouvimos o silêncio. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, eu precisava de ter a resposta, a confirmação agora, falta 10 minutos, e não ter resposta. O silêncio, nessa altura, é um gigante muito grande. E muitas das vezes nós não conseguimos a resposta que nós gostaríamos de ter de imediato. E essa mulher, no estado em que ela se encontrava, com uma filha endemoniada, uma filha doente, uma filha que estivesse passando por um problema físico, ou qualquer coisa, já é preocupante. Mas uma mãe, ver uma filha possessa pelos demônios, uma filha endemoniada, o estado emocional, o estado dessa mãe devia ser uma coisa grandiosa de pavor, de sofrimento, e sem poder fazer nada, porque não estava na mão dela o fazer, e ela ouviu falar de Jesus, ela tem a oportunidade de ir ao encontro de Jesus, e quando se aproxima de Jesus, clamando para que Jesus pudesse socorrê-la, o Senhor Jesus, por um tempo, faz-se silêncio. Ele poderia ter dito, não vou fazer, ou farei daqui a pouco. Ele simplesmente silenciou. E o silêncio de Deus também é uma resposta. Muitas das vezes, Deus silencia. Quando nós precisamos de ouvir a resposta de Deus, pensamos que Deus vai falar com muitas palavras. Pensamos que Deus vai escrever um texto para nos enviar. E às vezes Deus fica no silêncio. E precisamos aprender a ouvir também a voz de Deus no silêncio. Porque Deus fala também através do silêncio. E quando ela estava naquela situação, que ela esperava que o Senhor fosse falar, olha, eu vou lá na tua casa, eu vou lá com você e vou expulsar esse demônio da sua filha, pode ficar tranquila. Você veio buscar, você veio clamar, e veio no lugar certo, bateu na porta certa, eu vou lá contigo, vou deixar agora a minha caminhada, eu estava indo para algum lugar para fazer alguma coisa, mas vou deixar tudo e vou lá na sua casa. Ela esperava, porque ela foi com fé, ela foi crendo que Jesus podia resolver o problema, e Jesus, por um momento, ficou em silêncio, ao ponto de os discípulos
os discípulos de Jesus, ficaram incomodados. A Bíblia diz que eles se perturbaram. Eles ficaram incomodados por causa vendo aquela mulher clamava, como aquele cego de Bartimeu, que quando mandavam calar, ele clamava mais alto ainda. As pessoas diziam, cala-te, cala-te. E eles, tendo necessidade, gritavam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E ele gritava e as pessoas mandavam ele calar, mas ele gritava cada vez mais, porque ele sabia o que era necessário, é ele que tinha necessidade, é ele que estava crendo que Jesus podia mudar a história dele. Essa mulher, ela continuou clamando, embora o Senhor ficasse em silêncio, ela continuou clamando. E os discípulos foram até Jesus e disseram, mestre, olha, essa mulher vem clamando atrás de nós, vem implorando, vem buscando uma resposta e o Senhor não dá, despede-a, diga que não vai fazer nada por ela, diga que não pode fazer nada por ela, fale alguma coisa a ela, porque ela continua a clamar. E este clamor, essa posição que essa senhora tomou, também nos ensina que nós não podemos desistir diante das dificuldades. Quando nós clamarmos por alguma coisa diante de Deus, nós temos que continuar insistindo naquilo que Deus pretende fazer por nós, porque Deus tem resposta para nós. Algumas pessoas não compreendem isso. E no primeiro obstáculo desiste. Diz assim, ó, por esse assunto não quero mais falar, não vou mais pedir, não vou fazer mais, não vou mais à igreja, não vou mais buscar. Me convidaram para ir à igreja porque diz que Deus tinha uma resposta para mim, falou que Deus tinha um plano na minha vida, eu fui lá, não aconteceu nada, nunca mais vou. Nunca faça isso, não desista, porque Deus vai te ouvir. Se você necessita da ajuda de Deus, se você tem uma necessidade, se você precisa de uma resposta de Deus, continue a esperar, porque Deus vai te responder na hora certa. E Deus pode estar provando a sua fé também. Porque no caso dessa mulher, os discípulos ficaram perturbados e disseram, Senhor, despede, fala alguma coisa para ela. E Jesus então, naquele momento, Jesus mais uma vez, diz para os seus discípulos e para que aquela senhora ouvisse. Jesus parece que fez parecer que tinha outras prioridades além de socorrer aquela senhora. Porque diz assim, eu não fui enviado senão à casa de Israel. Ou seja, eu não vim, é isso que Jesus estava dizendo para os discípulos e para aquela senhora, eu não vim para cuidar dos estrangeiros, eu vim para cuidar do meu povo, era isso que Jesus estava falando, para ver a reação. E os discípulos deviam ter ficado escandalizados. Mas a mulher tomou uma posição quando ouviu, ela não ficou preocupada com essa dificuldade a mais. O silêncio de Jesus já era muito para ela, mas ela tinha um objetivo. Ela era uma mulher humilde, ela era uma mulher disposta, mas também uma mulher de fé. Uma mulher que tinha no seu coração o desejo, a necessidade e o reconhecimento de que Jesus era a solução para ela, por isso não virou as costas. Porque na mente dela, ninguém mais poderia fazer nada pela filha dela. E ela sabia que estava ali quem podia. E ela estava disposta, desculpa o termo, a pagar o preço para que ele pudesse responder. E o preço para ela era o preço da humilhação. Ela se humilhar e com o seu coração crendo que Deus podia trazer solução para ela, ela permaneceu confiando nele e continuou a insistir em clamar. Sabe por que às vezes nós não recebemos as coisas de Deus? Sabe por que às vezes nós andamos assim aflitos? Porque às vezes falta-nos humildade diante de Deus. Falta-nos humildade para reconhecer a deidade de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus e a nossa singela posição de humildade. Não humildade por sermos humildes, mas a nossa singeleza. Nós precisamos reconhecer que Deus é Deus e Ele pode todas as coisas, como já cantamos aqui hoje. Deus pode tudo. Mas nós precisamos nos chegar a Ele, confiando nele. E se Ele disser, espera um pouco mais, eu tenho que esperar. Se Ele ficar em silêncio por algum tempo, eu posso esperar no seu silêncio. Porque Deus não dorme. Deus não tarda a sua resposta. Deus faz na hora certa. Deus responde na hora certa. E diz que quando a mulher ouviu Jesus, mais uma vez, colocar a sua fé em prova, quando ele disse que ele não veio para eles, para cuidar do caso dela,
falando isso para os seus discípulos, certamente o Senhor tinha lá o porquê desse seu tratamento. A mulher, mais uma vez, ela, diante daquela situação, ela ultrapassou aquela dificuldade e diz que ela correu para junto do Senhor e adorou o Senhor. Ela prostrou perante o Senhor e o adorou e disse: Senhor, socorre-me. Eis aqui uma grande lição, um grande ensinamento. Ela, ao invés de dizer assim: eu agora já fiz de tudo que eu precisava fazer e Deus não me ouve. Deus está alheio aos meus problemas, às minhas necessidades. Porque Deus está em silêncio. Quando eu peço, ouço informações, respostas que não era isso que eu precisava. Até tem me humilhado em buscar e não recebi. Então agora eu não faço mais. Ela fez o contrário. Ela diz: estou clamando, estou pedindo, estou necessitada, eu vou adorá-lo. E ela prostrou-se perante o Senhor e o adorou. E mais uma vez ela disse: Senhor, socorre-me. Ou seja, Senhor, tem misericórdia da minha situação. Ela não desistiu. E eu até penso que não é só pelo fato da fé, que é o mais importante, não é simplesmente o fato dela ser uma mulher humilde, uma mulher que tinha conhecimento de Deus, mas também a necessidade que ela tinha. Isso fez com que ela pudesse suportar todas aquelas situações e continuar buscando em Deus resposta para o seu problema. Porque nós, quando necessitamos, nós precisamos também reconhecer que nós é que somos os necessitados. Jesus disse que quem precisa dos médicos são os doentes. Quem precisa de ser salvo são os pecadores. Quem precisa de resposta é que tem que buscar. Bate que você recebe, a porta vai abrir. Então o ensinamento é que nós precisamos dessa mulher. Compreendeu isso no seu momento difícil, no momento de sofrimento da sua vida. Ela compreendeu que ela era a pessoa necessitada. Ela que precisava da resposta de Deus. Portanto, ela continuou a insistir. E diz que quando ela prostrou-se perante o Senhor e o adorou, e suplicou mais uma vez que o Senhor a socorresse, Jesus, mais uma vez. E aqui eu peço licença aos irmãos para fazer uma afirmação que veio ao meu coração. O Senhor conhecia de antemão a fé daquela mulher. Se fosse a mim, ele não fazia assim. Penso que se fosse comigo, o tratamento seria diferente, porque ele me conhece a ti também. Talvez a forma que Deus trata comigo e contigo não são iguais, mas também talvez não seja como o Senhor tratou aquela mulher. Porque quando ela, depois de passar já por duas provas, duas situações que, se ela não tivesse fé o suficiente de que ele poderia responder de quem ele era, ela teria virado as costas. Jesus colocou-a mais uma vez numa situação difícil e ela deu prova de superar a situação, porque ela necessitava e acreditava que Jesus podia resolver o seu problema. Jesus disse para ela: olha, não é bom, quando ela prostrou perante ele, o adorou e pediu por socorro, ele diz: não é bom pegar dos pães dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Não é bom. E aquela mulher, ela poderia, naquele momento, poderia ter dito assim: é a terceira vez que o meu clamor passa indiferente diante de Jesus. Disseram a mim que Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios, curava cegos, que ele emanava compaixão e amor pelas pessoas. Quando falaram dele a mim, disseram que ele estava preocupado com as pessoas, ele chegava a chorar perante o sofrimento das pessoas. Milhares de pessoas vinham de vários lugares para ter com ele, e a Bíblia diz que ele curava a todos. E eu acreditei nessa mensagem. Eu acreditei que Jesus era bom, acreditei que ele era a resposta, e eu vim a ele, e já a terceira vez ele porta-se indiferente ao meu sofrimento. Ela podia ter dito isso. Porque quando Jesus colocou-a no auge da sua prova, ele disse que não era bom tomar o pão da boca dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, numa resposta surpreendente, movida de fé
cheio de fé e confiança de que Deus podia, realmente ali estava a resposta para ela, ela não desistiu. Ela disse: Senhor, eu sei disso. Eu sei que não é bom tomar o pão da boca dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas também sei, Senhor, que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, dos seus donos. Você diria isso? Você, nessa noite, você que nos ouve, talvez aqui, ou talvez nos ouve pela internet, será que diante da sua necessidade, se Deus te colocasse à prova, se Deus fizesse você pensar que Ele não estava ouvindo o seu clamor, será que você continuaria a clamar? Será que você conseguiria estar humildemente perante Ele e continuaria confiando nele, esperando nele? Ou viraria as costas, porque não tinha confiança suficiente ou fé suficiente de que Deus ia responder a sua oração? Essa mulher, em momento nenhum, ela duvidou de que Deus poderia solucionar o seu problema. Pelo contrário, todas as investidas que ela sofreu para provar a sua fé, ela venceu. Ela superou, ela deu prova de que ela estava ali porque ela queria resposta. E por causa da sua posição, por causa desse seu sentimento diante de Deus, por causa dessa sua natureza de fé, de confiança em Deus, Deus ouviu o seu clamor. E Deus sempre ouve. Um dia, diz a palavra de Deus que havia um homem leproso em Israel, e o leproso era uma pessoa que estava à margem da sociedade porque não podia conviver com a família, não podia conviver assim livremente. E diz que ele saiu quando viu Jesus passar por algum lugar, ele saiu e foi ao encontro do Senhor, e de longe, diz a Bíblia, que ele, por não poder chegar perto do Senhor, ele prostou-se no chão perante o Senhor e o adorou. Essa atitude do seu coração, esse ato de adoração, moveu o coração de Jesus. Porque ele disse: Senhor, se tu podes e se tu queres, podes curar-me. Eu sei que o Senhor é poderoso para curar a minha lepra. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu sei que o Senhor pode mudar as circunstâncias. Eu sei que o Senhor pode tornar nova todas as coisas. E prostrado em adoração diante do Senhor. E o Senhor Jesus olhou para aquele homem e disse: eu quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo. A resposta ao clamor daquele homem, porque ela foi seguida, o clamor foi seguido de uma adoração, um ato de adoração. Nós precisamos nos aproximar de Deus em adoração, humildemente. Precisamos de nos abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração diante de Deus e chegar diante dele para que ele possa responder às nossas orações. Eu não sei qual é o problema que o meu amado irmão, minha amada irmã, o ouvinte, nessa noite possa estar enfrentando. Não sei qual é a situação, qual é a necessidade que tens de ter uma resposta de Deus, mas nessa noite quero dizer que o seu clamor pode ser ouvido se ele for seguido de adoração, de humildade, de fé, de confiança. A fé plena de que Deus pode resolver, de que Deus pode responder, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é um Deus de compaixão, de misericórdia, que não importa as circunstâncias que talvez esteja afligindo, talvez até querendo fazer crer que não há solução, Deus nessa noite quer te responder, Deus quer abençoar a sua vida, Deus tem uma resposta. Talvez até o momento a sua fé tenha sido provada, porque essa mulher foi provada. E quando a Bíblia registra esse acontecimento, é para ensinamento meu, para mim e para ti. Deus deixou escrito para nos ensinar. A atitude dessa mulher é uma grande lição para que eu e você possamos aprender sempre a buscar no Senhor e esperar no Senhor humildemente. Deus nunca vai deixar de nos responder. Nunca. Deus vai ter sempre uma resposta a nos dar. E essa mulher, quando ela prostou perante o Senhor e adorou o Senhor, e que o Senhor disse que não era bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos, a mulher, ela disse que, mesmo assim, ela estava contente com as migalhas. O que ela disse foi assim: Senhor, eu sei que tu não vieste para buscar as pessoas, sei que tu tens a sua família, o seu povo.
eu sei que o direito e o privilégio são deles, mas sei também que a sua misericórdia, a sua compaixão é para com todos. Ela acreditava que Jesus, o amor dele, a compaixão dele, podia atingi-la. E por isso ela continuou dizendo, eu sei que quando fizeres tudo, eu sei que tem o direito de fazer o que quiseres, mas eu sei que tu podes também deixar as migalhas caírem para que os cachorrinhos comam da mesa do dono. Ou seja, Senhor, quando puder, se tu puderes, se tiver um tempo, faça alguma coisa por mim. Essa humildade, essa confiança, essa fé fez com que Jesus dissesse, ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. O que Jesus estava dizendo é que muitos, ao ouvir a sua, ao estar diante da sua posição em relação a ela, uma situação semelhante, teriam virado as costas. Quando Jesus diz, mulher, grande é a tua fé, ele estava dizendo, se eu tivesse feito essa prova com outras pessoas, provavelmente as pessoas teriam virado as costas. Mas seja feito para contigo conforme queres. Se é assim que tu creres, se é assim que tu queres que a sua filha seja curada, vieste a pessoa certa, bateu na porta certa, pode ir embora para sua casa, que a tua filha vai estar sã. E diz a Bíblia que quando ela saiu, ela voltou para casa e encontrou a sua filha sã. Os demônios haviam deixado a sua filha. Não precisou de Jesus ir lá. Não precisou dele ir lá fisicamente na casa dela. Bastou que a confiança dela, a fé que ela tinha no Senhor, a busca que ela teve no Senhor, Deus ouviu o seu clamor e Deus repreendeu os demônios. Nessa noite, eu convidava a igreja a se colocar de pé. E nessa noite, eu não sei se há alguma coisa que você precisa de ter uma resposta de Deus. Eu não sei se a sua necessidade tenha sido provada até aqui. Talvez a semelhança dessa senhora, não no caso da filha endemoniada, mas das dificuldades que ela enfrentou, da prova que ela teve que suportar, da experiência que ela também pôde deixar para nós, através do seu sofrimento, através da sua atitude. Quem sabe nessa noite há alguém que tenha uma situação que precisa de aprender com essa senhora, aprender com essa mulher cananeia, de que deve continuar insistindo, esperando no Senhor, independente da situação. Talvez na sua mente, talvez você tenha até já pensado, olha, Deus não tem me respondido neste caso. Essa situação eu tenho colocado diante do Senhor, mas parece que quanto mais eu peço, quanto mais eu clamo, parece que as coisas ficam mais complicadas. Talvez você tenha até já pensado em desistir de clamar por essa situação, por esse problema, para uma resposta a essa necessidade que tens, mas nessa noite eu gostaria de desafiá-lo, de desafiá-la a fazer como essa mulher, superar todas essas barreiras, todos esses obstáculos e permanecer de pé perante o Senhor, adorando ao Senhor, prostrar-se perante Ele e adorá-lo e dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu creio que o Senhor pode resolver o meu problema. Eu creio que o Senhor tem a resposta para mim. Eu já ouvi vozes dizer que não tem jeito. Já ouvi pessoas afirmarem que não há solução. Eu já ouvi situações, já vi muitas das coisas acontecerem que me são tentados, ou sou tentado às vezes a pensar que não há mais, mas nessa noite eu quero continuar afirmando que eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor pode fazer e eu vou permanecer clamando ao Senhor. Se há alguém nessa noite passando por uma situação dessa natureza, que precisa estar sendo desafiado a continuar confiando no Senhor, precisa da resposta de Deus, eu queria fazer um convite a você, que você saísse do seu lugar e num ato de fé, de adoração a Deus e de afirmação da sua confiança de que Deus vai te ouvir, queria convidar a vir aqui à frente, porque nós vamos orar por você. Nós vamos orar para que Deus possa confirmar a resposta na sua vida, porque o seu clamor, acompanhado da sua atitude de adoração a Deus, de confiança nele,
de fé genuína nele, ele vai ouvir o seu clamor. Deus vai te responder. Não importa qual seja o seu problema. O problema daquela mulher era o problema da sua filha, que estava endemoniada. Para a ciência, os demônios não podiam ser expulsos. Para as pessoas comuns, os demônios não podiam sair daquela criança. Mas Deus estava ali para resolver o problema. E aquela senhora acreditou e confiou que Deus ia resolver. E ela foi buscar e clamou, se humilhou perante o Senhor, mas manteve a sua confiança nele. A sua fé era que não importava as dificuldades, não importava os obstáculos que ela tivesse que ultrapassar. Ela ia permanecer confiando no Senhor. Nessa noite, se você tem algo que precisa de Deus, de uma resposta de Deus, eis aí um momento, uma oportunidade para que você, num ato de fé, de confiança em Deus, deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Faça como essas irmãs fizeram. Nós não estamos aqui para fazer espetáculos. Nós queremos dizer que o nosso Deus ouve e responde o nosso clamor. E nós estamos aqui para juntos intercedermos diante de Deus e dizer, Senhor, nós cremos na Tua palavra. Nós cremos em Ti. Nós confiamos em Ti. Nós sabemos que Tu és poderoso para responder. Nós sabemos que muitas dificuldades acontecem e surgem na nossa busca. Mas também confiamos de que o Senhor é maior do que tudo e pode todas as coisas. E nós queremos, nessa noite, orar a Deus. Se você, e eu sinto que ainda há pessoas que deveriam vir aqui à frente, porque Deus está falando no seu coração. Deus está falando contigo. Deus está desafiando para você dar um ato de fé. Eu sei que você pode até estar respondendo neste momento, mas Deus ouve em qualquer lugar. Deus ouve, mas este ato é um ato de fé. É um ato, uma decisão de fé. É uma atitude de coração de fé. Eu vou me apresentar diante de Deus, porque eu creio, eu preciso da resposta de Deus. E eu gostaria que você tomasse essa posição de fé. E Deus vai honrar a sua fé. Porque como Deus disse a essa mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Faça para contigo conforme queres. A resposta veio para ela, porque ela queria que Deus respondesse a sua oração. Ela queria que Deus desse a ela a resposta. Ela superou tudo, ela foi diante do Senhor. E nessa noite, Deus vai ouvir também o seu clamor. E Deus vai responder. E você depois poderá fazer, certamente como essa mulher fez, de voltar e encontrar a solução, a resposta para o seu problema. Se ela estivesse aqui entre nós hoje, estaria dando testemunho. Naquele dia foi uma luta muito grande para mim. Naquele dia foi um momento difícil que eu tive que enfrentar. Estava com a minha alma destroçada por ver a minha filha naquele estado. Mas eu acreditei que Jesus podia me resolver o meu problema. Eu acreditei que Jesus era a solução para o meu problema. E eu fui a Ele. E quando eu me aproximei dEle, quando eu cheguei a Ele, mais uma vez, a minha confiança, a minha fé foi provada. Por 3 ou 4 vezes, Jesus me colocou à prova. Ele ficou no silêncio. Parecia que estava indiferente à minha causa. Os seus discípulos, eles até interviram para que ele pudesse resolver. Ele disse que não estava, tinha coisas melhores ou mais interesses prioritários. Mas eu permaneci, porque eu precisava, eu necessitava, eu queria a resposta. E ele honrou a minha fé e testificou, mulher, grande é a tua fé. Faça para contigo conforme tu queres. E naquele imediato momento, a minha filha foi liberta. O meu problema foi resolvido. E nessa noite, Deus vai ouvir, Deus vai responder o clamor dos irmãos. Porque aproxima de Deus crendo, humilhando-se perante o Senhor, crendo, confiando que Ele é a resposta. E nós vamos orar para que Deus possa responder a oração em nome de Jesus. Creia tão somente. Não olhe para nada, não olhe para a dificuldade, não olhe para os problemas, não olhe para as circunstâncias. Creia que Deus vai ouvir e vai responder. E amanhã tu também poderás testificar, testemunhar desse amor de Deus, dessa compaixão, dessa misericórdia de Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor.
Nós queremos te adorar, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua compaixão para conosco. Nós te louvamos, Senhor, meu Deus, pela tua palavra, que nos anima, que nos fortalece, que nos exorta a confiar no Senhor. Nós somos gratos por este amor tão glorioso, Senhor, que tem tido para conosco, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra nos garante de que o Senhor ouve e responde às nossas orações. E o nosso clamor, Senhor, meu Deus, chega até o Senhor. E tu do céu ouves e responde e envia a resposta, Senhor. Pai querido, nós temos visto, Senhor, meu Deus, milagres acontecerem. Nós temos visto, Senhor, soluções, Pai, chegarem em problemas e situações que pareciam impossíveis. Mas tu és o Deus do impossível, Senhor. E nessa noite, mais uma vez, nós chegamos diante de ti, Senhor, com nossos corações abertos, agradecidos e confiantes, conforme os teus filhos que aqui se colocam diante do Senhor, ao ouvir, ó Deus, ao serem desafiados para chegar diante do Senhor em adoração, em humildade e fé, confiando de que o Senhor é a resposta, o Senhor tem a solução. Nessa noite, ouça e responda, Senhor, em nome de Jesus. Toca nas suas vidas, Senhor. Soluciona os problemas, quer, Senhor, na sua vida pessoal, na sua família, dos seus negócios. Deus, aonde quer, Senhor, meu Deus, que esteja o coração dos seus filhos agora, a clamar por uma resposta. Ouça e responda, Senhor, para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Os irmãos podem voltar aos vossos lugares e nós vamos continuar crendo e confiando que a resposta de Deus vai chegar para os irmãos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando ao Senhor. E eu não vou pedir os irmãos para sentar, porque certamente nós vamos terminar o nosso culto com louvor. E eu pedi os irmãos então para estar de pé e nós vamos glorificar o Senhor louvando a Deus.